bora lá. Primeira pergunta é do William, de São José dos Campos. Ele diz, minha dúvida é, quem deve tomar ou não a Santa Ceia? Maravilha, William, que pergunta prazerosa para mim, porque eu escrevi um tratado sobre ceia do Senhor para um debate. Você sabe que tem muita gente que tem dificuldades para entender a ceia do Senhor, não é? Tem muita dificuldade. Se você quiser o estudo completo, qualquer um de vocês pode baixar gratuitamente lá no meu site, que é pastorrobertocruvinel.com.br, pastorrobertocruvinel.com.br. Bom, o texto da ceia está inserido na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quer dizer, o texto usado na ceia, capítulo 11, versículos 23 a 30, que diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu ou culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora observa o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão ou beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, na versão corrigida diz indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, o corpo, come e bebe juízo para si. Eis, versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos o que dormem. Irmãos, durante muito tempo, e ainda existe, uma visão equivocada sobre ceia do Senhor. Na pergunta é, quem pode participar da ceia do Senhor? Talvez eu tome até a primeira parte do bloco falando sobre isso. Por quê? Porque, irmãos, a ceia do Senhor, em muitos lugares, foi usada de forma, o culto, não é? Para celebrar a ceia do Senhor, foi usada de forma até aviltante, de forma a penalizar as pessoas, a fazer acepção de pessoas, de forma a estigmatizar pessoas, subjugar pessoas. E, bom, é importante dizer que a ceia do Senhor, ela é uma das duas ordenanças que nós encontramos na Bíblia Sagrada. A primeira é o batismo em águas e a outra é a ceia do Senhor. Agora, existem muitos equívocos, Simone Rodrigues, com relação à ceia do Senhor. O que essa ordenança significa? Quem pode e quem não pode participar dela? Então, vamos falar sobre o estudo nessa área da eclesiologia, viu? A minha irmã já ajeitou lá, deu um branco aqui. Deu branco? Então, quanto o senhor se acha aí? Deu uma branco, outra não, pergunta. Deu branco no nome dela aqui, irmão. Da Alessandra? Misericórdia. Ô, pastora, aí a pergunta é se todos podem ou não tomar a Santa Ceia. A criança pode tomar? E aí que tá, mas ela é Santa Ceia, tá escrito Santa Ceia? Sim. Na Bíblia. Vamos falar assim, criança, e não batizada em águas. E aí, pode? Bom, vamos lá, vamos falar sobre isso, não é? Bom, então, além dessas perguntas que você fez, tem outras perguntas. Quando e como ela deve ser realizada? Quais os elementos usados, não é? Qual a intenção de Paulo quando produziu o texto da tão conhecida passagem escrita da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde muitas igrejas usam para celebrar a ceia. Então, se você quiser esse estudo completo, entra agora no meu Facebook, não. Entra agora no meu é tanta coisa, no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, está lá esse estudo, as considerações sobre a ceia do Senhor. Muitas tradições encontradas nas igrejas em nossos dias com relação à ceia do Senhor não encontram fundamento bíblico. Por exemplo, tem igreja que pra você tomar ceia, você tem que levantar carteirinha de dízimo.
Irmãos, isso não tem fundamento bíblico. Aliás, isso pode ser constrangimento ilegal. Aliás, pode causar um sério problema. Outra coisa, a palavra Santa Ceia não está na Bíblia. Se você ler o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, você vai ler Ceia do Senhor. Pessoal, compartilha aí as lives, tá? Tanto no Instagram, Teológica Vida, Facebook, Teológica Vida, YouTube, compartilha Teológica Vida, meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel, você vai ajudar a outras pessoas a crescerem na graça e no conhecimento. Então, essa questão, Santa Ceia não existe, não está no texto bíblico. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Aliás, irmão, muitas traduções encontradas na nossa igreja não tem fundamentação. Ah, pastor, então é pecado falar Santa Ceia? Não. A ceia é santa no sentido em que ela é uma das ordenanças de Cristo, mas ela não pode ser usada para diminuir, estigmatizar pessoas, não é? Existem os fiscais da fé que fiscalizam a vida alheia para ver se a pessoa tem condições ou não de participar da ceia. Mas o que a Bíblia diz no versículo 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Bom, alguns costumes esposados pela igreja são bons costumes. Por exemplo, entregar a ceia somente. Aí vai a sua pergunta e a pergunta do ouvinte, Simone Rodrigues, e o irmão que nos perguntou. Por exemplo, entregar a ceia somente para irmãos que foram batizados em águas. É um bom costume? É. Por quê? Porque essa pessoa professou a fé, mas é bíblico? Não! Porque a ceia era para o povo de Deus. É importante que a ceia, inclusive naquela época, era até de forma diferente da nossa, né? Embora essa prática tenha como objetivo proteger a igreja, fazendo com que os participantes da ceia sejam aqueles que cumpram a ordenança do batismo, não vejo no texto bíblico sustentação para essa prática. Aliás, a ceia do Senhor nos tempos de Paulo, o apóstolo, era bem diferente do que praticamos hoje. No texto que nós lemos, 1 aos Coríntios, não vemos o uso da expressão Santa Ceia como ficou popularizado nos nossos dias, em que pese ser possível essa defesa, que ela é santa por ser uma ordenança de Cristo. Mas no texto mesmo, na Bíblia, naquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo, não está escrito. A expressão bíblica Ceia do Senhor, versículo 20, me acompanha aí, Simone, quando diz: quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque Paulo inclusive no grego diz sinerhomenon on himon epito auto uk estin kyriakon deipnon fagein, quer dizer, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Kyriakon é um adjetivo acusativo neutro de kyriakos, quer dizer, pertencendo ao Senhor. Essa palavra significa isso. Deipnon, substantivo acusativo neutro singular de deipnon, que é jantar, ceia, ceia de quem? Do Senhor, não é? E aí nós vamos ver os verbos para comer, etc. Bom, o que acontece, tem gente dizendo sentir firmeza o pessoal está falando sobre o debate ainda. Bom, o que acontece é o seguinte: a ceia do Senhor no tempo do Novo Testamento, aquela que Paulo coloca, na verdade era uma reunião, uma festa americana. Cada um levava um pratinho. É por isso que Paulo os repreende, dizendo no versículo, deixa eu ver aqui, capítulo 11, 17, nisso porém vos prescrevo, não vos louvo, nisso porém que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor e sim para pior, porque eles se ajuntavam para a ceia e eles se comportavam como ímpios, fazendo acepção de pessoas. Havia acepção de pessoas claramente ali, cada um levava o seu pratinho, mas quem levava um prato melhor não dividia com quem tinha uma outra
algo inferior, no sentido de inferioridade, no que se pode achar que é inferioridade. Então, o que é que acontece, irmãos? Paulo estava dizendo, vocês estão se reunindo não para melhor, mas para pior. E dizem ser ceia do Senhor. Então, ceia do Senhor, primeiro, é o memorial. Ela aponta para a vinda de Jesus. Mostra que a igreja tem que ter comunhão. Agora, eu pergunto, nessas reuniões haviam crianças? Óbvio, é só inferir, é numa reunião, família. Então quem pode tomar a ceia do Senhor? Irmãos, no minha concepção, aquele que entregou a vida para Jesus. Agora, se a pessoa entregou a vida para Jesus e ela não deseja o batismo, alguma coisa tem de errado nela. Porque ela não deseja o batismo, porque a Bíblia mostra que o Espírito Santo está na vida de alguém para orientá-la na verdade. E a verdade, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, fala que nós devemos ir por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê no livro de Atos que o eunuco da rainha de Candace, quando ouve a palavra, a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ele deseja ser batizado. Então, é uma ação do Espírito. Se a pessoa não deseja o batismo, agora, tem gente que não deseja o batismo, olha que coisa terrível, por uma questão religiosa. Porque existem, por exemplo, eu já vi casos de igrejas que não permitem que as pessoas usem bermuda. Então o menino disse, se eu batizar, vou ter que parar de usar bermuda. Olha só, a questão é prática religiosa, liturgia, e não é novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, a Escritura se fez novo. No meu entendimento, a ceia é para o povo de Deus, em que pese ter que se respeitar as tradições das igrejas, que a ceia só é dada para membros batizados. Eu não vejo fundamentação para isso, mas é um bom costume. Por outro lado, quem não deseja batizar, coloca em dúvida a sua própria fé. Outra coisa, disciplinar alguém da ceia é antibíblico. Camarada lá é crente, lá quando mas ele pecou. Irmãos, o salário do pecado é a morte, mas a Bíblia diz na 1 de João 1:9 que aquele que se achega a Deus deve crer que ele... perdoa, estou citando agora Hebreus 11. Não. 1 de João 1:9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então aí que tá, ó. Crianças podem tomar ceia? Foi essa a sua pergunta, né? Foi essa a pergunta. Também não encontrei nenhuma proibição quanto a isso. É possível inferir que haviam crianças nessas reuniões. E pela configuração da reunião, conforme acontecia em Corinto, é plausível também inferir que, se elas lá estavam, participavam da refeição comum. A maioria das denominações não entrega ceia para as crianças por um motivo simples. Por conta da idade, elas não cumpriram ainda a ordenança do batismo em águas. Como eu concluo, existem muitas outras dúvidas como que fazem com que os elementos... O que fazer com os elementos da ceia? Tem gente que coloca na água corrente, tem gente que joga no vaso sanitário e dá descarga, não é? Você pode comer o que sobra da ceia? Eu creio ter ajudado. Lá no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, tem um estudo só sobre ceia. Eu tenho um kit. O pessoal está dizendo que se você quiser adquirir, para você crescer em conhecimento, vou deixar o número do meu WhatsApp aqui, não é para pergunta. Se você quiser me convidar para dar uma palestra na sua igreja, já tenho recebido alguns convites, para dar uma palestra na sua igreja, ou ainda para compartilhar com vocês ensinamentos em reuniões, eu vou deixar aqui meu WhatsApp. E se você também quiser adquirir o meu kit, que é o livro A Vida da Igreja, o livro da minha autoria, também os 3 DVDs de escatologia, ou ainda o DVD e com o DVD de interpretação bíblica, tudo isso num kitzinho, manda aí uma mensagem para 11 967 66 5787 é o meu WhatsApp. 11 967 66 5787. Vou repetir. 11 967 66 5787 para que você adquira meus materiais ou me convide, tá bom? 11 967 66 5787. Todos os meus contatos digitais estão no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. Tanto Twitter, Cruvinel com L, Twitter, Instagram, Facebook. Me segue no Instagram, @RobertoCruvinel. Será que pelo menos uns 15 entram hoje aí? Estão me ouvindo? @RobertoCruvinel. E eu gostaria que você
se inscrevesse no meu canal do YouTube e adicionasse as notificações. Pastor Roberto Cruvinel no YouTube. Gente, tá chegando ao final? Tá chegando ao final? Chegou ao final. Tá chegando ao final? Então, pessoal, ó, bye bye, um beijo, Deus te abençoe, tchau.